Bom, meus irmãos, vamos para o momento mais importante dessa noite, que é o momento da palavra, né? Que é o momento em que nós iremos escutar, né? Ouvir o Espírito Santo por meio da sua palavra. Quero chamar aqui a irmã Sara Noemi, que vai estar responsável de trazer a palavra aqui nessa noite, né? Estamos aqui fechando o capítulo 15 de de 1 Coríntios, falando da ressurreição. Vamos então orar ao Senhor. Bendito seja teu nome, Deus, pela vida da tua filha, e que o Senhor venha usá-la como instrumento para pregar a tua palavra e que a tua verdade venha chegar ao coração de cada um dos teus filhos e que essa palavra faça todo sentido, Senhor, porque vai vir pelo esclarecimento do Espírito Santo até nós e que produza frutos de arrependimento, de transformação para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Sem demora, eu peço que os irmãos abram a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Hoje nosso tempo está um pouquinho mais curto, mas a gente vai tentar correr. Então, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42. Amém? Vamos lá. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Então, o capítulo 15, ele é o maior da primeira carta aos Coríntios. Foi por isso que a gente dividiu em 3 partes. Então, mamãe iniciou, depois o pastor Edivaldo, e eu fiquei com a responsabilidade de terminar. E é bom a gente relembrar do que o capítulo está necessariamente falando, né? Então, a gente tem a igreja de Corinto ali sendo atingida por várias filosofias, e dentre essas filosofias havia uma ideia de que Deus ter vindo na forma de homem era irreal.
E a morte e a ressurreição, por sua vez, pareciam ideias mais irreais ainda. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, ao longo do capítulo, ele tem a intenção não só de provar para os irmãos que a ressurreição aconteceu de fato, mas mostrar para aqueles irmãos que a ressurreição é o fundamento da fé cristã, é a essência da fé cristã. Então, só relembrando um pouco do que foi falado anteriormente, do versículo 1 ao 12, você pode ir acompanhando, o apóstolo Paulo ele relembra ali aos irmãos de Corinto acerca dos ensinamentos que eles haviam recebido, e ele também mostra uma série de evidências da ressurreição de Cristo. Então ele diz que Cristo aparece aos apóstolos, que Cristo aparece às 500 testemunhas, e por fim ele diz que ele é o último a ver Cristo em seu corpo ressurreto. Logo depois do versículo 13 ao 19, o apóstolo Paulo ele ali mostra as consequências de não crer na ressurreição. Quais eram as consequências desastrosas para a fé daqueles irmãos por eles não crerem na ressurreição? Então, lá no versículo 14 e no versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé. E no versículo 19 ele diz, olha, se vocês esperam Cristo só nessa vida, vocês são os mais miseráveis. Do versículo 20 ao 27, o apóstolo Paulo fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo como esse símbolo da redenção. E a partir do 28, ele começa a explicar um pouco dessa trajetória da redenção, como isso fazia parte ali do plano que o Senhor já havia traçado. E a partir do versículo 42, né, quando nós começamos a ler, na verdade, a partir do versículo 35, o apóstolo Paulo ele fala sobre o corpo da ressurreição. E a partir do versículo 42, especificamente, ele fala sobre esse corpo, a natureza do corpo, como esse corpo seria quando nós ressuscitássemos. Lá no versículo 42, ele diz inicialmente que o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Em algumas versões diz, semeia-se em corrupção e ressuscita em incorrupção. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que no momento que nós enterramos um corpo, quando a gente está lá no sepultamento, nós enterramos um corpo corruptível, um corpo que vai perecer, um corpo que vai se decompor. Quando eu estava estudando para trazer a mensagem hoje, eu estava pesquisando sobre a decomposição de corpos, né? Irmãos, não que eu faça isso com constância, tá? Eu não fico pesquisando quanto tempo o corpo demora para se decompor, mas especificamente eu pesquisei e eu vi ali que demora uns 2 anos, às vezes até 10 anos, mas nós temos a certeza de que ele vai crescer. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que no momento que nós sepultamos aquele corpo a gente enterra ele perecível, desgastado, sabendo que ele vai em algum momento acabar. Mas na ressurreição, esse mesmo corpo, ele revive imortal. Ele revive pronto para não mais encarar a morte, mas a eternidade. Depois ele diz que semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Então, no momento do sepultamento, nós enterramos um corpo desonroso, um corpo marcado pelo pecado, marcado pela mácula, pela sujeira. Mas no momento que nós ressuscitamos, esse corpo ele ressuscita sem mácula, ele ressuscita sem pecado e ele ressuscita sem corrupção moral. Logo depois ele fala que semeia-se em fraqueza e ressuscita em vigor. Então, quando nós enterramos um corpo doente, um corpo fraco, às vezes um corpo com a glicemia alta, ou talvez com algum problema ali em algum dos órgãos, algum órgão falhou, alguma coisa do tipo. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós enterramos esse corpo fraco, mas que na ressurreição esse corpo ele vem restaurado. Ele vem com um corpo de vigor. Não é mais aquele corpo fraco, cheio de doenças, cheio de problemas. É um corpo restaurado e pronto para viver na eternidade. Logo em seguida, ele fala também que semeia-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Lembrando, irmãos, que eu estou só relembrando com vocês, porque o pastor Edivaldo foi até o versículo 45. Mas era importante que a gente revisse isso um pouco. Então, ele fala que semeia um corpo animal e ressuscita um espiritual. Então, no momento do sepultamento, nós enterramos aquele corpo, o corpo que foi dado a nós quando a gente nasceu, então aquele corpo, mas no momento que nós ressuscitamos como corpo espiritual, que foi o corpo prometido a nós quando nós entregamos a vida a Cristo.
Então aqui o apóstolo Paulo ele faz uma série de comparações entre o corpo físico que nós ganhamos, o corpo físico que nós temos e o corpo espiritual que nós teremos. E ele fala tudo isso para chegar lá no versículo 45. A partir do versículo 45, o apóstolo Paulo ele faz uma série de contrastes entre Adão e Cristo. Ele fala sobre o papel que foi desempenhado por Adão e o papel desempenhado por Cristo. Então ele inicia dizendo assim: assim está escrito. E aqui ele está citando diretamente Gênesis 2:7. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, lá em Gênesis 2:7, diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui ele usa Gênesis falando que Deus havia formado Adão do pó da terra, esse primeiro homem havia sido formado do pó da terra, e ele se tornou um ser vivente. Mas que o último homem, que é Cristo, seria espírito vivificante. Não seria mais um corpo natural, não seria mais um corpo físico, mas seria um corpo espiritual. E logo depois ele continua dizendo: não foi o espiritual que veio antes, mas foi o natural, depois dele, o espiritual. Aqui ele está falando que primeiro foi necessário que viesse Adão, natural, o corpo natural de Adão, como pecador, para que Cristo viesse com o corpo espiritual e nos desse a redenção, nos desse a salvação. E ele diz que o primeiro homem era do pó da terra e o segundo homem dos céus. A gente vê que aqui o apóstolo Paulo ele se refere a Cristo em dois sentidos: como o primeiro homem e como o último Adão. Essa ideia de primeiro homem e último Adão está justamente relacionado ao plano da salvação. Então, quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão é Adão, homem, pecador, de corpo natural. E esse segundo Adão, esse último homem, é Cristo. Agora, não pecador, mas é aquele que vai redimir os pecados. Não mais aquele que falha, mas aquele que está vivendo com Cristo, mas que está vivendo com Deus, está vivendo uma vida com Deus. Aquele que foi tentado no jardim, ele vai ser redimido por aquele que é tentado no deserto, mas não peca. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos. O plano da redenção, como desde Adão, a criação já apontava para a vinda e ressurreição de Cristo, para a morte dele e ressurreição. Então, Adão ele é o representante da raça humana. Ele é o cabeça da raça humana. Mas Deus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. É o nosso cabeça. É aquele que nos guia. Enquanto Adão foi responsável por dar à raça humana esse fardo do pecado, porque lá em Romanos fala sobre isso, vamos abrir lá em Romanos 5, versículo 12. Em que o apóstolo Paulo ele também fala sobre isso. Ele diz que Adão ele foi chamado ali como representante da raça humana, mas por conta dele, os seus descendentes padeceram. Por conta de Adão, nós somos pecadores. Como nós podemos deixar de ser pecador? Não tem como. Nós nascemos assim. Nós viemos de uma raça caída, uma raça de pecado. Mas lá em Romanos 5,12 diz que, portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E lá no versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, para salvar a humanidade, Deus envia o seu único Filho. Ele envia um representante, mas não um representante da terra, um representante do céu.
mas não um representante com falhas, um representante com caráter íntegro, um representante que estava alinhado com o Senhor. E agora, como aconteceu com Cristo, acontece com aqueles que entregaram a vida a Ele. Ele morreu na cruz, nós morremos junto com Ele. Ele morreu pelos nossos pecados, os nossos pecados são pagos. Ele ressuscitou dos mortos e nós ressuscitaremos com Ele. Esse é o destino daqueles que seguem a Cristo, daqueles que são os seus filhos. É ao soar da última trombeta, como a gente vai ouvir daqui a pouco, é saber que o Senhor veio nos buscar. Esse é o nosso consolo em um mundo de desespero, em um mundo de angústia, em um mundo onde muitas vezes a carga, o fardo parece pesado. É saber que um dia esse corpo de sofrimento, ele será transformado em um corpo de ressurreição. E nós experimentaremos desse amor, dessa eternidade com o Pai. E a partir do versículo 48, ele vai dizendo, olha, os que são da terra são semelhantes ao terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então aqui o que ele está dizendo é que nós nascemos marcados com isso, com esse pecado. Infelizmente todos nascemos marcados com a imagem desse homem terreno, a imagem desse homem pecaminoso. Mas assim como nós temos certeza de que a nossa história foi marcada por Adão, nós também temos certeza que a nossa história foi transformada por Cristo. Assim como temos certeza de que somos falhos, que temos nossas áreas de dificuldade, temos certeza que Cristo é maior que nós, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que em meio às nossas falhas e dificuldades, as nossas falhas muitas vezes de caráter, o Senhor ele se mostra maior do que tudo isso. Nós nascemos cidadãos desse mundo, mas temos a certeza de que herdaremos a cidadania do céu. Nós nascemos com uma identidade, nós somos brasileiros, que nós somos filhos de fulano e de ciclano, mas também nós temos a certeza de que nós somos filhos de Deus e de que nós estamos aqui de passagem e que nada que talvez pareça muito grande na nossa vivência seja comparada com a glória e a eternidade que nós viveremos. Nós trouxemos a imagem do terreno e essa imagem ele fala realmente uma imagem distorcida, a imagem distorcida de Adão, a imagem distorcida do pecado. Mas, graças a Deus, como ele fala até no versículo 57, nós também trazemos a imagem do celestial. E nós traremos isso por completo quando nós ressuscitarmos em Cristo, quando nós experimentarmos dessa ressurreição. E ele continua lá, olha, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, do jeito que nós estamos, com o corpo que nós temos, esse corpo corruptivo, esse corpo falho, nós não podemos herdar o reino de Deus. É disso que ele fala quando ele diz de uma incompatibilidade entre carne e sangue. É porque com esse corpo nós realmente não conseguiríamos desfrutar da eternidade. É necessário que exista uma mudança. E aí ele chega num ponto muito importante que é e quem estiver vivo quando ele vier, né? No versículo 51 ele diz assim, olha, eis que eu lhes digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então é a primeira vez que a gente encontra na palavra que fala diretamente sobre aqueles que estarão vivos quando o Senhor voltar. Então, assim, a gente entende aqui que quando ele fala, por exemplo, de dormir, porque quando a gente observa na Bíblia a morte, quando se fala sobre morte, se fala muito sobre dormir. E não é um dormir de ficar inconsciente quando fala de dormir, mas é o dormir porque nós temos a certeza de que nós vamos acordar. Quando nós morremos, nós dormimos. Quando a gente perde um irmão, quando a gente perde um irmão da igreja, um irmão que talvez nem na nossa igreja, mas que a gente sabe que é cristão, a gente sabe que aquele irmão vai dormir, não é por causa que ele vai ficar inconsciente ou algo do tipo, é porque a gente sabe que ele vai acordar. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Esse dormir está relacionado a isso. Então, pela primeira vez é falado, aqueles que terão aí a sorte, não sei, de estar vivos quando o Senhor voltar, eles não vão enfrentar a morte. Eles vão ser transformados, ou seja, eles não vão dormir. Eles vão ser
transformados. E na Bíblia só 2 pessoas passaram por isso, né? A gente tem Elias sendo levado ali na carruagem de fogo e tem Enoque. Então, nem os apóstolos passaram por isso. Eles tiveram que enfrentar a morte. O próprio apóstolo Paulo teve que enfrentar a morte também. Mas ele está dizendo que aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles serão transformados. Eles não enfrentarão a morte. E aqui antes ele inicia falando, né, que, olha, eu lhes digo um mistério. Quando nós vemos mistério no Antigo Testamento, no Novo, apesar de hoje em dia a ideia de revelação e mistério está um pouco distorcida, mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando é falado de mistério, está sempre relacionado ao plano de Deus que foi revelado a alguém. Ao plano de Deus, a uma das etapas do processo de salvação, uma das etapas do processo ligado à eternidade. Então, no Antigo Testamento, a gente tem esses mistérios, essas revelações reveladas aos profetas, e no Novo Testamento, esses mistérios, eles são revelados aos apóstolos. Então, lá em Mateus, por exemplo, Mateus 13, 11, diz o seguinte, respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus. E quando algo é revelado no Novo Testamento, quando a gente tem um mistério revelado no Novo Testamento, está sempre relacionado a uma informação que nós temos no Antigo. Então, lá em Efésios 3:3, diz assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Aqui é um mistério que havia sido revelado ao apóstolo Paulo. E qual era esse mistério? Que os gentios seriam co-herdeiros, que nós também éramos filhos de Deus. Então, por isso que ele inicia falando, olha, eu tenho um mistério para falar para vocês. Eu tenho uma parte do plano da salvação que ainda não foi dita. E também é importante a gente lembrar que não existe nenhum mistério que ainda precise ser revelado. Existem coisas específicas, por exemplo, o dia e a hora, que ele falou que ele não revelaria, o dia que ele voltaria e a hora, mas os mistérios que tem aqui, eles já foram resolvidos. Não existe nenhum mistério novo que a gente precise descobrir, ou algo que alguém esteja pregando por aí, que a gente tem um mistério, uma grande revelação do plano da salvação, porque já está tudo exposto na Bíblia. O Senhor, ele foi muito cuidadoso conosco de revelar essas informações. E lá no versículo 52, ele fala que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É muito interessante quando o apóstolo Paulo ele usa a ideia de trombeta, e a gente vê isso se repetindo várias vezes, porque diz de quando um rei chegava em um local, antes era tocada uma trombeta. E era uma trombeta muito específica, não era qualquer som que era feito. Eu não podia anunciar a chegada de um rei tocando um tambor ou tocando qualquer outro instrumento. Era uma trombeta e era um tipo específico. E quando o apóstolo Paulo diz que a última trombeta vai soar, é porque o rei que realmente importa, esse vai chegar. Quer dizer que depois de Cristo não vai aparecer mais ninguém, nenhum outro rei, ninguém com mais importância. E ele é o rei esperado. Que ele é aquele que nós estamos aguardando. E é por isso que é a última trombeta. Porque ele é o maior, não tem ninguém depois dele. E logo em seguida ele diz que, pois é necessário aqui que o corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão?
aqui ele cita duas passagens. Isaías 25, versículo 8. Vamos abrir Isaías 25, versículo 8. E a outra é Oséias 13, 14. Isaías 25, versículo 8. Que diz o seguinte: destruirá a morte para sempre, o soberano, o Senhor. Enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que disse. E lá em Oséias 13, 14 diz: eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua condenação? Amém? Aqui ele cita duas passagens, tanto Isaías quanto Oséias, para dizer que no momento em que o corpo corruptível experimentar dessa forma incorruptível, e quando esse corpo mortal experimentar dessa imortalidade, aí se cumprirá essas passagens. A morte vai ser vencida e o Senhor vai voltar. E aqui ele fala, olha, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é um ferro que é colocado nos bois, e aí eles colocam atrás e vai tipo rasgando a terra. Aguilhão diz de rasgar mesmo. E atrás vem o semeador jogando as sementes. Então, aqui ele está falando que o arguilhão, ou seja, aquilo que rasga, aquilo que rasga, que é o aguilhão da morte, está relacionado ao pecado. Em que sentido a morte fere a gente? É através do pecado. É a forma que a morte encontrou de nos ferir. Mas ele está dizendo que no momento que Cristo ele ressuscita, essa morte ela é vencida. Porque no momento que Cristo morre na cruz, ele leva o aguilhão da morte junto com ele. Ele carrega aquilo que nos feria, aquilo que ainda nos fere, para que a gente possa experimentar com o corpo ressurreto, com o corpo purificado, com o corpo sem mácula da eternidade. E ele diz no versículo 57, ele fala, né, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa vitória veio de Cristo, porque sozinhos nós não conseguiríamos vencer esse aguilhão. Nós não conseguiríamos vencer a morte. Mas no momento que Cristo voltar, já não haverá mais morte, choro ou pranto, porque as coisas velhas já passaram. E ele vai estabelecer o seu reino e vai estar conosco. Na cruz ele levou o nosso aguilhão. E é por isso que nós podemos ressuscitar com ele. É por isso que nós podemos experimentar da eternidade. É através disso. O que o apóstolo Paulo queria mostrar para aquela igreja é que a ressurreição era muito mais do que um fato que havia acontecido. Jesus havia morrido e ressuscitado, era muito mais que isso. Ele queria mostrar para a igreja de Corinto que, olha, a ressurreição é a essência da fé de vocês. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a fé de vocês seria vã, como ele fala. Vocês seriam os mais miseráveis dos homens. Porque de que vale esperar as coisas apenas nessa terra? De que vale viver pelas coisas que estão aqui? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vocês foram feitos para viver em outro lugar. Esse corpo que vocês têm vai ser transformado e vai ser feito para viver na eternidade, adorando constantemente ao Senhor, como a palavra de Deus nos mostra. E ele termina dizendo, olha, mantenham-se firmes, irmãos. Vocês sabem da recompensa maior. Que recompensa maior? A transformação do corpo de vocês. A ressurreição que vocês vão experimentar. Essa ressurreição que, da mesma forma como o capitão da salvação, como diz o Spurgeon, fala,
Ele fala bastante sobre isso. Assim como o capitão da salvação ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Nós experimentaremos desse novo céu, dessa nova terra. E lá em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É isso que nós vamos experimentar com o nosso novo corpo transformado. Nós experimentaremos da nova Jerusalém, não com alguém estranho, mas com aquele que criou a nova Jerusalém, aquele que nos formou. Amém? 9 horas certinho, gente. Estourando. Pode, vamos aplaudir bem forte o Senhor, essa palavra realmente maravilhosa. E é muito interessante como o apóstolo Paulo encerra esse capítulo depois que ele faz a igreja entender. Ele diz: irmãos, não tem mais motivo para que vocês se enfraqueçam, para que vocês ainda fiquem inconstantes na obra do Senhor. Vale a pena todo o esforço, não importa o quanto você vai se esmerar, vale a pena, não importa o quanto você vai se desgastar na obra de Deus, porque aqui nessa terra, porque no final, o que vai vir depois, o que vai acontecer depois com você, é infinitamente maior, é superior, porque vocês ressuscitarão, receberão um corpo incorruptível para viver na eternidade. Então vale a pena você se dedicar de forma esmera na obra do Senhor, de forma plena na obra do Senhor. Ele, depois que ele ensina tudo isso que foi ensinado aqui, esse é o fechamento. Sejam firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. A minha versão diz isso. Pois vocês sabem, agora vocês sabem que vai valer a pena, não será inútil. Não será inútil. A palavra, esse capítulo, ele encerra nos encorajando a deixar de balizar nossa vida pelos valores da terra, terrena. Porque a maior de todas as recompensas da vida não estão nessa terra, mas vem do céu. Para nós é. Por quê? Porque nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos da onde, Cris? Do céu. Do céu. O que nos importa é receber a recompensa celestial. E vai para a eternidade. Jesus diz: não acumuleis, não perca seu tempo acumulando tesouro na terra. Isso aqui a traça vai corroer, o ferrugem vai roer, a traça vai destruir. Não perca seu tempo nisso. Perca seu tempo agareando tesouros no céu, porque esse durará para a eternidade. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus.